Voltei, pessoal, e dessa vez para gravar um dos vídeos mais especiais desse canal. Afinal de contas, são 20 anos de professor de história. Meu Deus, parece que foi ontem, gente. Parece que foi ontem, em 2003, que aquele garotinho de 21 anos entrou numa sala de aula para ministrar uma aula de história pela primeira vez. Eu lembro que me marcou muito porque era uma aula sobre a Revolução Russa e eu não dominava ainda tudo que eu achava que deveria dominar para ministrar aquela aula sobre a Revolução Russa. E eu passei a madrugada anterior toda estudando, fiquei até mais ou menos umas 3h30, 4 horas da manhã estudando para ministrar aquela aula. E eu tinha que encarar no dia seguinte, né, uma turma de 9º ano, que estava cheia de perguntas, e eu, aquela insegurança, né, de não saber responder todas as perguntas. Então eu fui praticamente sem dormir, né, até 4 da manhã, a aula começava às 7, e ali eu me arrumei todo, né, coloquei ali a melhor roupa e tudo mais, cheguei ali como se fosse um doutor praticamente, e era um jovem ministrando uma aula sobre Revolução Russa para adolescentes. E dali pra frente, quando terminou a aula, eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Eu tive a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. E é essa minha praia, né? Ministrar aulas, ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam aquilo que de repente, num primeiro olhar, elas não conseguiram entender. Então isso, ao longo do tempo, foi cada vez mais sendo uma convicção em mim. E eu sabia que eu ia me emocionar gravando esse vídeo, eu sabia que não ia ser nada simples, eu ensaiei várias vezes, eu tentei 1000 visuais, eu penteei o cabelo, fiz um monte de coisa para fazer o vídeo ficar bem bonito, e no fim das contas eu tô acabando gravando esse vídeo da forma mais espontânea possível, sem ter programado, e porque eu entendi que aquilo que sai do coração, aquilo que vem da emoção é muito mais forte. Então, como é que eu vou resumir 20 anos de professor de história? O que me marcou nesses 20 anos? Em 20 anos eu passei por muitas salas de aula. Em 20 anos, milhares de alunos, eu posso dizer, milhares de alunos passaram pelas minhas salas de aula. E eu reencontro muitos desses alunos hoje e eles lembram do professor de história. Eles lembram do nome do professor de história. Eles lembram dos bordões. Tem sido um trajeto que, de uma forma ou de outra, marca a vida das pessoas, que os alunos lembram muitos anos depois. Eu já tive experiência de aluno meu que foi meu aluno num determinado momento, e 10 anos depois um outro aluno de outra escola, de outro lugar, que também foi meu aluno, e eles se conhecem numa eventualidade, uma outra situação, na faculdade, por exemplo, e eles dizem: olha, eu tive um professor de história lá na escola que era assim, assim, assim. Olha, o meu também era assim, assim, assim. Mas o meu fazia isso, isso, isso. Mas o meu também fazia assim, assim, assim. Mas qual era o nome do teu professor? E eles descobrem que foram meus alunos. Só pelos bordões, só pelas coisas que eu fazia nas aulas, frases que eu falava, e principalmente a questão das mucuras, né? As mucuras viraram uma marca na minha aula nesses 20 anos. Tudo que é aula eu falava: porque as mucuras da Amazônia, porque lá. E eu lembro que há uns 10 anos atrás, né, uma turma de cursinho me deu um bichinho de pelúcia, né? Que era, ainda não era uma mucura exatamente, né? Mas chegaram a me dar assim de presente, e a gente tirou foto e tudo. E aí esse ano, quando começou o ano, eu comecei a dizer para todos os meus alunos deste ano, de 2023, olha, esse ano eu faço 20 anos de professor de história, vocês são alunos históricos porque vocês estão fazendo parte da minha história, são 20 anos de professor de história e tal. Quando eu entro numa das minhas salas de aula, um grupo de alunos vem e me entrega uma espécie de troféu, né, de 20 anos de professor de história, que eu guardo com todo carinho. E aí lá escrito 20 anos de carreira. E o troféu era o quê? Era uma mucura, gente, feita de artesanato. Era o carinho de contratar um artesão para fazer uma mucura, um troféu, né? Uma mucura de artesanato, e me entregar. Então aquilo, cara, quando eu vi aquilo, sabe, eu comecei a chorar. Eu nunca tinha chorado assim na frente dos alunos, me emocionado tanto com uma homenagem tão carinhosa como eu me emocionei naquele momento ao receber aquele troféu, aquela mucura ali feita de artesanato, que aquilo provou o carinho daqueles alunos, né? Foi muito diferente do que você ir no shopping comprar uma lembrança, né? Foi uma coisa muito personalizada e aquilo me tocou muito profundamente. Agradeço, inclusive, agora nesse vídeo também. São 20 anos semeando na vida das pessoas. São 20 anos semeando o bem na vida das pessoas. Isso tem a ver com a gente pensar o ser humano, pensar o viver em sociedade,
pensar em que a gente pode melhorar, em que a gente ainda não melhorou. Então isso é uma coisa que toca, né? Toca você ter essa possibilidade, essa oportunidade de conversar com as próximas gerações, né? Imagina com quantas gerações eu conversei nesses 20 anos. Né? Quando eu era menino, né, 21 anos, e agora, 20 anos depois, estou conversando com uma nova geração de adolescentes que nem eram nascidos quando eu comecei a ministrar aulas de história, quando eu ministrei a minha primeira aula de história. E agora esses adolescentes que nem eram nascidos naquela época, agora são a geração com a qual eu estou conversando nesse momento. Então, ser professor de história é conversar com as gerações. Ser professor de história é conversar com cada geração nova que está chegando. Eu me sinto muitas vezes como, sabe aquele griot da África, sabe? Que resumia todos os saberes, né, daqueles povos africanos, estavam resumidos ali naquela pessoa, né, naquele griot. Eu me sinto às vezes esse griot mesmo, esse cara que tem todos os saberes ali que vão sendo acumulados, né, claro, né, para atenção minha, dizer que são todos, não são todos. Mas digo assim, você tem uma gama de saberes que estão acumulados ali e as pessoas iam ali consultar o griot, né? As pessoas iam ali consultar o griot. O griot é como se fosse aquele guardião das culturas passadas, né? Então eu me sinto muitas vezes como esse grande griot africano, eu e tantos outros colegas professores de história, que acumula aqueles saberes e tem a responsabilidade de passar esses saberes para as próximas gerações, com responsabilidade, né? Então isso é o fazer, né? Isso é o fazer do professor de história. Então muitas coisas como essas me marcaram nesses 20 anos, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito nesses 20 anos, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, eu ministrando aula numa escola pública, e eu ali ministrando e tudo mais, e eu vendo os alunos, alguns envolvidos, prestando atenção no que eu estava explicando, outros não, e eu vi um aluno ali que não estava tão envolvido, parecia que ele não estava tão conectado com aquilo que eu estava explicando, e eu cheguei próximo dele e disse assim, você está entendendo, né? O que eu estou explicando, você tem alguma dúvida? E eu lembro ele me dizendo muito claramente, ele disse, professor, eu estou com muita fome, e eu não estou conseguindo me concentrar. E eu lembro que aquilo foi um choque, né? Porque às vezes você como professor, você vai naquele ímpeto, né? Dizer assim, poxa, por que não está prestando atenção? Olha só, presta mais atenção, tudo. E eu não fui com esse ímpeto, eu perguntei por que ele não estava entendendo mesmo, porque eu senti que não era uma coisa de propósito, né? Mas ainda assim eu senti aquele impacto da resposta, dizer assim, eu tô com muita fome, eu não estou conseguindo me concentrar. Né? O que você faz num momento desse? Né? Eu não tive como fazer outra coisa, eu parei a minha aula, tentei discretamente, né, fazer com que a turma não percebesse aquela situação, porque ele falou ali meio em particular. Eu disse, olha, faça um exercício tal, né, aquela história do exercício, né? Vamos abrir o livro na página tal, fazer o exercício tal. E aí deixei a turma fazendo o exercício, fui até a cantina da escola, com a equipe das merendeiras da escola, e disse, olha, eu tô com um aluno ali em sala de aula que ele não tá conseguindo se concentrar de tanta fome que ele tá. E assim, não queria que ele esperasse o lanche, a hora do lanche para ele se alimentar. Tem como a gente adiantar o lanche dele para ele se alimentar, para poder ele voltar para a sala de aula e conseguir se concentrar? E as merendeiras prepararam ali um lanche para ele, adiantaram o lanche dele, depois eu chamei ele em particular e tudo para não, né, ficar em evidência ali para a turma. E ele fez o lanche dele, a gente antecipou o lanche dele para ele poder estudar. E aí eu lembro que nessa mesma época, né, eu sempre trabalhei em escola pública e em escola particular. Nessa mesma época, eu estava na escola particular e aí parece que quebrou o ar-condicionado ou algum problema assim, e os alunos da escola particular começaram a reclamar. E aí eu lembro, e aí eu comecei a contar essa história para eles. Eu disse, gente, a gente às vezes reclama de um ar-condicionado que parou um pouquinho, alguns minutinhos, daqui a pouco vai chegar alguém, vai consertar e vai voltar a funcionar, mas você não sabe o que é você ir para a escola com fome. Você não sabe o que é você ir para a escola e você não se concentrar porque você está com fome. Então imagina, você chegou à escola hoje, seus pais trouxeram você teve o dinheiro da merenda, você está aqui num ar-condicionado super confortável, e só porque o ar quebrou um pouquinho, você já está reclamando. Pessoas da tua idade que nesse momento estão numa sala de aula com fome, não estão conseguindo se concentrar porque estão com fome, não porque simplesmente um ar-condicionado quebrou. E eu lembro que eu tive uma conversa com os meus alunos sobre isso, e fui conscientizando, mostrando para eles que existem outras realidades, né? Então sempre eu tive a oportunidade, nesses 20 anos, de estar entre esses dois mundos, né? O mundo daqueles que são menos favorecidos e o mundo daqueles que são um pouquinho mais favorecidos ou um pouquinho mais privilegiados, e ter a oportunidade de mostrar para ambos os mundos a importância de estudar. A importância de estudar, a importância de você buscar o conhecimento, né? Para tentar também, pelo estudo, ter uma transformação de vida, ter uma transformação de história, ter direito a um novo futuro. Então, nesses 20 anos, tem sido também marcante para mim, esses dois mundos, tem sido marcante para mim também essa experiência. Então, se eu puder sintetizar, né, esses 20 anos foram e têm sido
20 anos muito especiais, 20 anos de aprendizado, 20 anos de amadurecimento, 20 anos de experiências, 20 anos de professor de história. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, que também fazem parte dessa história, que estão acompanhando e que já entraram para esses momentos tão especiais desses 20 anos. Por isso, gente, para vocês, o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigado, porque vocês também fazem parte desses 20 anos. Então, a festa não é só minha, a festa é nossa e vamos nessa celebrar esses 20 anos de professor de história. O que eu quero fazer para os próximos 20 anos? Continuar ministrando aulas de história, mas agora, além da história, entrando numa nova paixão, o mundo do direito. A partir de agora, você me acompanha na história e no direito. E para você que é professor de história, o meu convite é que você venha conversar comigo no meu novo canal específico para professores de história. Procura-se um professor de história. E você que é adolescente, está no 6º ao 9º, tô te convidando para o meu novo canal para adolescentes, o canal Ninho dos Doutores, 6º ao 9º ano. E você que é apaixonado por história, continua aqui comigo, porque agora a história e o direito vão se encontrar aqui no Senhor da História.